Boa noite. Boa noite para o pessoal de casa também. Eu sou o Pedro Henrique. É uma alegria, é um privilégio estar aqui com vocês de novo. E hoje nós vamos conversar. O título é A Família do Perdão. E nós vamos estudar um texto que está em Hebreus, Hebreus 2. E Hebreus é uma carta. Eu estava conversando com o Samuel agora há pouco. Hebreus é uma carta bem difícil. Ela é uma carta. É uma conversa interna de uma família. O título da carta é aos Hebreus porque ela tem um nível de Antigo Testamento tão grande que as pessoas que estavam ouvindo entendiam o Antigo Testamento. E quem estava falando entendia o Antigo Testamento porque eles eram da mesma família. Sabe as piadas internas que a gente tem dentro da nossa família? Aquelas frases que todo mundo sabe? Pois é, então, em casa, por exemplo, sobremesa é burindanga, porque a gente tem uma piada em casa que funcionava desse jeito. Tinha uma missionária que que estava num outro país e tal, e ela foi recebida em casa, teve um almoço e tudo, muito bom. E aí no almoço a família falou, guarda para burindanga, guarda para burindanga. E ela achou que era sobremesa, então ela foi guardando espaço para burindanga, né? Não comeu tanto, e aí no final ela tinha todo mundo terminado e falava, cadê a burindanga? É verdade, burindanga, vem cá, burindanga. Era um cachorro, né? Então, em casa, na minha família, burindanga virou piada interna. Temos piadas internas, né? Dentro das nossas famílias. E Hebreus é uma carta que pressupõe que você entende a história da família. Que pressupõe que você entende o Antigo Testamento. Por isso que ela é uma carta difícil. E eu tive uma experiência muito, muito profunda com Hebreus. Se eu não era convertido antes, eu virei convertido depois que eu li, primeira vez. Porque eu sou filho de missionários, eu sou filho de pastores. Então eu cresci na igreja. Eu corria debaixo dos bancos, é muito legal brincar de esconde-esconde no templo. Quebrei microfone, alta voz, alto-falante, né? Eu ficava no projetor também, toquei bateria, nem sei tocar violão, mas eu tive que aprender porque eu era filho de pastor, né? Então eu tive que tocar. Mas era a fé dos meus pais, e não necessariamente era a minha fé. E eu cresci ouvindo do Antigo Testamento, ouvindo sobre Davi, sobre Moisés, sobre Abigail, sobre Esther. E quando eu li o Hebreus, eu falei, uau, tudo tinha a ver com Jesus. E a minha história de família, Jesus valoriza. A história da minha família, Jesus sabe, Jesus usa aquilo que eu sei, aquilo que ele foi me ensinando durante toda a minha vida. Jesus usa para o reino dele, para poder abençoar o reino dele. Então, como Hebreus é uma carta de uma família, fica um convite aqui, fica um ensinamento para a gente. A sua história pode ter sido dentro da igreja ou fora. Deus quer usar a sua história para o reino dele, para a glória dele. Deus quer usar a sua vida para fazer grandes coisas. E começa aqui dentro. A família do perdão é a família da igreja. É aqui dentro. Aqui nós nos chamamos de irmãos e irmãs, porque nós somos, de verdade. Mateus 23, Jesus fala, não fiquem chamando uns aos outros de pai, porque vocês só têm um pai, Deus, que está nos céus. Não tem padre, não tem papa. Vocês têm um pai, Deus, que está nos céus. Vocês têm um mestre, não fiquem chamando de mestre uns aos outros, um mestre, que é Cristo. E aqui dentro todo mundo come a mesa junto, todo mundo tem o mesmo nível, porque somos todos irmãos e irmãs. É uma história de uma família. E o perdão, ele é central para a história dessa família. Porque o perdão expressa o amor de Deus. É como nós entramos nessa família. E o perdão é como nós permanecemos nessa família.
O Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os outros. O perdão é central para a história do Evangelho. Então, e Hebreus sabe disso. Hebreus sabe muito bem disso. E nessa história dessa família, antes da gente ler o texto de Hebreus, eu queria a gente fizesse um pouquinho uma pausa por alguns minutos e a gente conversasse sobre a história dessa família, que levou eles até chegar aqui na carta aos Hebreus. Então, é a história do Antigo Testamento. É uma história das famílias da terra. Em Gênesis 1, Deus cria todas as pessoas, Deus cria Adão e Eva, e ele dá para eles uma vocação especial. E para esse casal, eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus para reinar no mundo. E eles não fazem isso. Eles pecam e quebram. Eles quebram a intimidade uns com os outros. Se antes o casal eles estavam nus e não tinha nenhum problema, tinha intimidade dentro do casal, agora eles precisam colocar folhas de figueira porque eles não confiam mais um no outro. E depois, quando Deus aparece, eles começam uma série de acusações uns contra os outros. Foi ela, não, foi ele, não, foi a serpente. Eles não confiam mais uns nos outros. E essa família é quebrada, o casal quebra. Isso é muito interessante, porque o perdão é necessário por causa do nosso pecado. Somos a família do perdão porque nós pecamos. Porque nós precisamos de ajuda. E começa com Adão e Eva, mas a cada geração o chamado permanece. Você vai reinar com Deus ou você vai fazer as coisas do seu jeito? Você vai reinar com Deus ou você vai deixar que o orgulho reine na sua vida? E que você não perdoe, porque quantas vezes a gente não perdoa por causa do orgulho? Quantas vezes a gente não pede perdão por causa do orgulho? Desses dias eu estava lendo uma notícia sobre um bairro em Belo Horizonte. É um bairro pesado e ali eles estavam falando sobre os crimes cometidos por menores de idade. 49% dos meninos que cometem os crimes são de casas de mães solteiras. Então, a falta de um pai quebrou a identidade deles e então eles aparecem na criminalidade. A história era do Vinícius, um menino que foi pego com porte de armas. E isso é a primeira incidência dele. Mas para meninos que estão na segunda incidência, por exemplo, o segundo crime que você comete, obrigado. Para o segundo crime que você comete, a porcentagem de rapazes sem pai é de 69%. Quase 70%. E é só porque eles não tiveram um pai em casa que eles são assim? Não, de maneira nenhuma. Caim é o primeiro homicida da Bíblia e ele tinha os dois pais em casa. Mas mostra a quebra na nossa identidade. Que o pecado faz, por causa do nosso orgulho. A gente não quer perdoar, a gente não pede perdão, a gente não confessa o nosso perdão, a gente não quer que Deus reine sobre as nossas vidas. Então, a gente acaba se orgulhando, faz as coisas do nosso jeito, matamos, roubamos, fazemos do pior. Gênesis 4 começa uma série de homicídios e violência que culminam em Deus tendo que lavar o seu mundo e ainda assim nem isso resolve. Que é a história de Noé. Depois tem a história da Torre de Babel, Torre da Babilônia, onde uma civilização inteira é construída ao redor do orgulho. E Deus espalha eles. O mundo está quebrado por causa do nosso orgulho. Vocês sabem muito bem que o mundo está quebrado. A Bíblia sabe muito bem que o mundo está quebrado. E essas histórias de violência, de abuso, de orgulho estão na nossa Bíblia, no texto sagrado. Por quê? Porque elas são reais. A Bíblia representa muito bem o mundo real. Ela representa muito bem a nossa realidade e o nosso coração. E a gente precisa ouvir. As famílias estão quebradas. Não existe família perfeita. Minha família não é perfeita, de maneira nenhuma. Filho de pastor e filho de missionário, não é perfeita. Gente, muita coisa que a gente precisa trabalhar, gente. Nossa! Agora que meus pais e meus tios estão orando juntos, que a gente está se dando muito bem. Eu brigava muito com a minha irmã quando a gente dividia quarto. Nossa, a gente brigava muito. Quando a gente ficou em quartos separados, aí que ficou bom.
A gente briga. A gente precisa de ajuda. E se o perdão não for a base, essas brigas acontecem dentro da igreja também. A gente perde a união. Hebreus quer falar de união. E então, a pergunta é, as famílias estão quebradas. E o que Deus está fazendo a respeito? É a história de Israel. Deus escolhe uma família para que por meio dessa família todas as nações da terra sejam abençoadas. Deus escolhe uma família para abençoar você? Sim, mas para você ser bênção para os outros. Não é só sobre você, é sobre a glória de Deus. Deus quer usar a sua vida para que você possa abençoar os outros. A história de Israel é uma história sobre como Deus quer trabalhar com uma pessoa para poder abençoar todos. E como que essa família constantemente pisa na bola, é teimosa, é orgulhosa e não perdoa. Então, Abraão começa com a história de Abraão, mas em Gênesis 12, mas no mesmo capítulo, Abraão já mente sobre a esposa dele, dizendo que ela é minha irmã. No mesmo capítulo que ele é chamado para ser bênção para as nações. No mesmo capítulo. Essa família está quebrada, essa família tem um problema. Eles são tão humanos quanto a gente. Deus não escolhe a gente porque a gente é melhor que os outros. Não! A gente não é melhor que ninguém. Só fomos alcançados pelo amor de Jesus e esse amor é para todo mundo. É isso. Não sou melhor que ninguém. E Deus vai trabalhando com essa família, por mais que ela esteja quebrada. Isaac repete os mesmos pecados que o pai dele, Jacó, vai pisa na bola bonito. Vocês já sabem a história de Jacó. E depois chega José, que os irmãos brigam, vendem ele e ele termina escravo. E dessa história Deus traz vida por causa da fidelidade e da bênção, da confiança de José em Deus. E José termina perdoando seus irmãos. Então, uma família quebrada é o jeito que Deus vai salvar o mundo. Uma família quebrada, a família de Abraão, é o jeito que Deus quer salvar o mundo. E olha, isso é uma boa notícia para mim e para você, porque as nossas famílias são muito quebradas. As nossas vidas são muito quebradas. Louvado, bendito seja o Senhor que usa as nossas vidas para a glória dele. Então, a história de Israel é sobre a história de uma família quebrada, mas constantemente Deus está sendo fiel e usa pessoas, usa a vida de pessoas que confiam nele e que perdoam. José chega no final da sua história, tendo abençoado o Egito, tendo confiado em Deus, e ele perdoa os seus irmãos. E Deus levanta pessoas assim para nos confrontar, para nos chamar ao perdão. Deus quer trazer coisas maravilhosas para o mundo, não só para a gente, para o mundo. E ele vai usar quem? Ele vai usar a família dele, quando a família dele confia e perdoa. Foi assim que ele usou Davi, porque Davi tinha um coração que se rasgava diante de Deus. Muitas vezes a gente quer ser tecnicamente bom. A gente quer fazer as coisas de um jeito técnico muito bom, e isso é importante. Mas primeiro, o que mais importa para Deus é um coração rasgado na presença dele. Era o que Davi tinha, e isso fez o diferencial na vida de Davi. Deus chama pessoas como Abigail, uma mulher que confrontou Davi. E ela foi muito astuta. Ela primeiro mandou um presente para Davi. Davi estava com sede de vingança. Ela manda um presente primeiro para depois convencer ele. Não faça vingança. Entrega nas mãos de Deus. Perdoa. Ela foi muito criativa. Deus quer usar a sua sabedoria criativa para abençoar outras pessoas. Deus quer usar o seu coração rasgado para abençoar outras pessoas. Deus quer te ensinar a perdoar para você abençoar outras pessoas. Não se trata da gente, se trata da glória dele. E Deus vai conduzindo a história de Israel até que a gente chega na história de Jesus. Hebreus 2, versículos 5 até o 18. É o texto que nós vamos ler agora.
Esta família profundamente quebrada, mas onde Deus intervém pessoalmente. Ela é especial. Por que essa família é especial? Porque Deus quer usar eles para a glória dele. E a segunda razão, Jesus faz parte dessa família. Hebreus 2:5 diz assim: não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Eu estou lendo na NVI. A respeito do qual nós estamos falando. Alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes? Que é o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, ele está pensando em Gênesis 1. Quando Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Deus fez os seres humanos para que reinassem no mundo. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Versículo 8. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não tivesse sujeito. Deus deixou todas as coisas encarregadas dos seres humanos. Você tem responsabilidade no mundo. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só como um acidente. Deus tem uma intenção muito clara na sua vida aqui na Terra. Deus colocou a gente como encarregado de todas as coisas no mundo. Não foi para os anjos. A ideia lógica era que fosse para os anjos. Eles são mais poderosos que a gente. Não. Não foi para os anjos. Deus ama escolher os últimos da fila. Deus escolheu a gente. Somos os últimos da fila. Para depender dele. Para confiar nele. Então, Hebreus sabe do chamado de Gênesis 1. Os seres humanos foram feitos para reinar com Deus, mas os seres humanos não fizeram isso por causa do orgulho, e agora eles precisam do perdão. Tanto que o versículo 8 continua: agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas à humanidade. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos. Vemos Jesus, e ele está coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus e em favor de todos, ele provasse, experimentasse a morte. Jesus entrou na nossa família, ele participou da nossa história, ele entrou historicamente, ele é de carne e sangue, virou igual a gente. Jesus suava, Jesus corria, Jesus caía, Jesus pulava. Por quê? Para salvar a gente, para resgatar a nossa vida, porque ele sabe que a nossa história é importante. Jesus entrou na nossa história porque ele sabe que a nossa história é importante. A nossa história faz parte da nossa identidade. E ele veio para restaurar essa identidade que foi caída por causa do pecado. Não sabemos quem somos, não sabemos por que a gente está aqui. E Jesus vem para falar: Gênesis 1 ainda é real para vocês. Vocês foram feitos à imagem de Deus, eu amo vocês. Eu não quero que vocês se percam. Eu vim atrás de vocês. E a morte está engolindo vocês, a morte está escravizando vocês. Muito bem, vamos lidar com a morte. Qual que é o poder da morte? É a violência? É o medo? Muito bem, vamos resolver esse problema. Eu vou abrir um caminho de salvação para vocês. E vocês vão ser parte da minha família agora. Hebreus 2:10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica como os que são santificados provém de um só. Tanto Jesus, quem nos santifica, como nós, que precisamos de santificação, que precisamos de consagração, que precisamos ser lavados, porque a gente é muito sujo. Nossa, a gente precisa lavar demais. Nós, os dois, tanto Jesus como a gente, nós temos a mesma natureza, a natureza humana. A mesma natureza. Nós somos de uma mesma família. É o que diz o versículo 11. Provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E desculpa, mas ele tinha todo o motivo, toda a razão do mundo para se envergonhar da gente. Olha o jeito que a gente tratou ele. Deus nos deu todos estes presentes para que nós fôssemos generosos. E a gente faz as coisas só para a gente. Eu não me importo com o outro. O problema é dele. Amar o próximo como a você mesmo. Não, você não sabe como funciona aqui fora. Aqui debaixo do sol é cada um por si. E olhe lá.
Esse negócio de perdão não funciona. Não, esse negócio de perdão não funciona. Foi isso que a gente acreditou na serpente. E temos acreditado nessa mentira desde então. E Jesus vem para dizer: a generosidade de Deus é maior. Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, por mais que nós o tenhamos tratado do jeito que a gente tratou. A gente não queria Jesus na nossa família. Não, se a gente é honesto, vamos lá, sabe aquele irmão que ganha tudo de mão beijada, aquele irmão mais novo? Eu sou o irmão mais velho. Cara, aquele irmão mais novo que ganha tudo de mão beijada. Pois é. A gente não queria. A gente não queria. Ele reinando sobre as nossas vidas? Não. Eu reino. Eu vou reinar. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Se é pra roubar, se é pra me aproveitar dos outros, se é pra não perdoar, eles que se virem. Quantas vezes a gente acredita na mentira da serpente? E Jesus ainda assim, ainda a gente acreditando na mentira, ele veio e nos perdoou. Tanto que Jesus diz: eu proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia eu te louvarei. E também nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus está citando Salmo 22 e Isaías 8. Salmo 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Um salmo conhecido. Salmo sobre o sofrimento e a dor do Messias e sobre a vindicação dele, como o Messias é restaurado. Isaías 8 é sobre um tempo tenebroso e triste na história de Israel, onde ninguém confiava. E Isaías diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Hebreus vê esses textos e fala: é sobre o Messias. Porque Jesus veio e formou um povo ao redor dele. E na cruz, ele estava nos perdoando. A cada chicotada, a cada chibatada, a cada vez que nós vendamos os olhos de Jesus e demos porretes no rosto dele, cada vez que nós xingávamos Jesus e blasfemávamos contra Jesus, cada vez que nós fazíamos o pior contra Jesus, ele ainda dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Cada vez que nós chutávamos Jesus, cada vez que, quando demos a cruz para ele carregar, carrega você, a coroa de espinhos na sua cabeça, por favor. O manto vermelho, rei dos judeus, por favor, você é o dono do universo, não é mesmo? Não, você é como a gente, você sangra igual a gente. Não, você não vai reinar sobre as nossas vidas, porque eu não quero você reinando sobre as nossas vidas. O meu orgulho domina, a minha vontade precisa reinar. Eu não quero você reinando. Esse é o filho de Deus, esse é o herdeiro da vinha, vamos matá-lo e a gente vai ficar com herança. Eu não quero Deus reinando na minha vida. Eu sei fazer as coisas do meu jeito. E Jesus ainda assim continuou amando o Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a Ele mesmo. Jesus venceu com o perdão. Então eu venço hoje como? Com o perdão. Eu não venço pagando mal com mal. Romanos 12. Não pagueis mal com mal. Pagueis mal com bem. Porque assim vocês vencem. Quando vocês confiam em Deus mesmo diante da morte. É assim que a gente vence. Foi assim que Jesus venceu. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso viver o perdão todos os dias na minha vida, porque o perdão é a base dessa família. E foi assim que Jesus quebrou o domínio da morte. Olha o versículo 14. Portanto, visto que os filhos, os seres humanos, são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa mesma condição humana, para que, por meio da sua morte, ele derrotasse quem tinha o poder da morte. Isto é, o diabo. Satanás naquele dia usou a gente para fazer o que tinha de pior contra Jesus. Você ama mesmo os seres humanos? É sério?
Você ama os seres humanos? Eles não merecem. Olha só o que eles estão fazendo. Lembra, desde Adão e Eva, desde Caim, eles só pisam na bola, Jesus. Você sabe que eles só pisam na bola. Você viu todos os dias que eles pisavam na bola. Olha a violência que eles cometem. Olha todos os crimes que eles cometem. Olha a ignorância, a arrogância, a tortura que eles estão fazendo com você, Jesus. A cada chibatada dos romanos, a cada blasfêmia dos fariseus, você vai morrer por eles? Não, eu não acredito nisso. Você é o dono de toda a glória. Desce da cruz, Jesus. Você sabe que você é o dono de todas as coisas. Você não precisa de tudo isso. Desce. E Jesus ainda assim, não. Eu não abuso o poder que eu tenho. Eu não abuso. Eu não considero ser igual a Deus como algo que eu preciso me apegar. Eu entrego. Eu entrego. Eu amo. Eu perdoo. E a gente não merecia. Eu perdoo. Cada chibatada. Cada arrogância. Cada orgulho. Cada roubo. Cada assassinato. Estão me matando. Eu perdoo. Eu perdoo cada coisa que eles fizeram. E Satanás usa a morte como arma contra Jesus. E Jesus vem com o perdão. E engole a morte na sua própria carne. E Satanás fica sem bala. O diabo ficou sem munição. Ele só tinha a morte para usar contra a gente. E o amor de Deus é mais forte do que a morte. Hebreus 2,14 está dizendo: a vida de Jesus, a morte de Jesus, foi uma bomba que explodiu no império da morte, por meio do perdão. E a gente pode sair do domínio da morte hoje, se a gente aceitar o perdão de Jesus e se a gente viver esse perdão todos os dias. Somos livres, somos convidados a viver livres, somos convidados a um novo êxodo, somos convidados a uma nova chance, a uma nova vida, a uma nova jornada, por meio do perdão de Jesus. E a nossa identidade que foi manchada pelo pecado, ela é restaurada. Porque olha o jeito que Jesus tratou a gente. Ele nos livrou do medo e da morte. A gente tinha medo da morte? Olha o versículo 15. Ele libertou todos aqueles que durante toda a vida estavam escravizados do medo da morte. Lembra aquela mentira que a gente contava pra gente, de cada um por si? É porque a gente tem medo da morte. A gente tem medo. E eu vou ficar sem? Como é que eu vou dividir com os outros? Eu vou ficar sem. Eu preciso comer, eu preciso beber. Primeiro eu, depois os outros. A gente tinha medo da morte. Não precisa ter medo. Essa é a mensagem de Jesus. Não precisa ter medo. Romanos 14. Se morremos, somos do Senhor. Se vivemos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu não preciso de sucesso, não se trata da minha vida, se trata da glória de Deus. Eu não preciso ser bem-sucedido, se trata da glória de Deus. Eu não preciso que o meu nome apareça no final das coisas, se trata da glória de Deus. Se eu vou ser esquecido, tudo bem. Por causa de Jesus, tá ótimo. Vambora. Ele sabe o que eu fiz. E isso é suficiente. Naquele dia eu vou chegar lá e ele vai falar: bom, servo bom e fiel, no pouco foste fiel. E eu vou correndo dar um abraço nele. E aí no meio do caminho eu acho que eu vou me ajoelhar e vou chorar de tão belo que ele é. Porque vale a pena. A morte não tem a última palavra.
A morte não tem a última palavra. É o amor de Deus que tem a primeira e a última palavra. Nas nossas vidas precisa ser o amor de Deus que tem a primeira e a última palavra. E se não tem o amor de Deus na vida da igreja, se não tem o amor de Deus na minha vida, eu não vou vencer. A morte vai reinar sobre mim. Eu fui feito para andar com Deus. Gênesis 1 fala que eu fui feito para andar com Deus. E se eu não ando no amor de Deus, eu não vou viver. E isso se aplica no casamento, marido e mulher. Isso se aplica no relacionamento de pais e filhos. O pai não abusa da autoridade e o filho obedece os pais, porque ele respeita. Nós somos iguais aqui na igreja, mas o pai tem uma trajetória maior, então tá bom. Vamos respeitar, ué. Venhamos, né? Também isso se aplica na hora do trabalho. O chefe não abusa da autoridade que ele tem. E o trabalhador não fica reclamando do chefe, né? Nossa, isso é muito legal, né? É muito legal falar mal dos chefes escondidos. Nossa, mano. E a gente precisa botar pra fora de vez em quando, né? Mas vou te contar, meu. Reclama com ele, cara. Quer resolver? Reclama com ele. Porque você vai tratar o seu chefe como imagem e semelhança de Deus. Você vai tratar o seu chefe do jeito que Jesus enxerga ele. Do amor. E esse amor nos convida a uma vida de intimidade. E quando você entra nesse amor, você faz parte da história da família de Jesus. É a sua história, é a minha história. É a história que nós somos convidados a viver. É a história que nós somos convidados a colocar em prática. Os nossos erros e os nossos acertos. Então a gente pega a sabedoria de José, de perdoar os outros. A gente pega a sabedoria de Davi, de rasgar o nosso coração diante do Senhor. A gente pega a sabedoria de Abigail, sermos sábios e criativos para não nos vingarmos. Porque não adianta só você passar pano. Tem que ser muito criativo no mundo de hoje. E Jesus desafia a nossa criatividade. Vamos colocar essa criatividade em prática. Porque a gente é muito criativo para o mal. A gente precisa ser criativo para o bem. A gente é muito criativo para o mal. A gente precisa ser criativo para o bem. Na arte, na música, mas no dia a dia. No jeito da gente administrar o dinheiro. No jeito da gente pagar as coisas. A gente precisa ser criativo. E generoso. Hebreus 2,16 continua a história da família. É claro que não é a anjos que ele ajuda, que ele salva, mas são os descendentes de Abraão. Jesus cumpre as suas promessas para as suas famílias. E ele quer abençoar todas as famílias da terra. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Todos. Jesus era feito de carbono também, igual a gente. Tinha célula. Tinha coração, tinha estômago. Nossa, imagina o estômago de Jesus roncando. É muito legal. Ele foi igual a gente. Eu acho que ele contava piada também. Ele devia ter um ótimo humor. É sério. Jesus é igual a gente. Jesus sangrou igual a gente. Posto que Jesus se tornou um bebê, não significa que a vida tem valor desde a concepção. Posto que Jesus foi uma criança, isso não significa que a vida da infância precisa ser valorizada. Já que Jesus trabalhou, não significa que o nosso trabalho tem um lugar no mundo de Deus. Já que Jesus sofreu, não significa que as nossas dores são conhecidas pelo nosso Salvador. Já que Jesus ressuscitou, será mesmo que a morte tem a última palavra? Ele se tornou igual a nós em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso, compassivo. Ele
sofre junto com a gente. É simpatheo. Sim é com em grego e patheo é pathema, é de sofrer. Simpatheo, sofrendo junto com a gente. Compassivo. Eu padeço junto com. É compassivo. E fiel. Ele cumpre as suas promessas. E ele foi, em relação a Deus, ele cobriu os nossos pecados. A propiciação é a palavra ali, eu prefiro falar de perdão. Jesus perdoou os nossos pecados. Tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Então, quando você vê o sofrimento à porta, as dificuldades, os desafios, quando o orgulho bate à porta e você não quer perdoar, Jesus sabe como é isso. E você pode pedir ajuda. A palavra socorrer aqui é boetheo, é como se fosse um bombeiro. É só você falar que ele sai correndo. Ele vai atrás de você. Ele vai lá, ele está lá para te ajudar. É só pedir. É só levantar a mão. É só pedir e ele dá uma nova história para sua família. É só pedir e ele te dá uma nova identidade. Filho de Deus, filha de Deus. É só pedir e ele nos santifica e ele nos perdoa. É só pedir, é só ter um coração disponível, é só ter um coração quebrantável, um coração ensinável. É só pedir. Não se trata dos nossos esforços, se trata de quanto o nosso coração rasga. E várias vezes a gente fica aqui dentro da igreja e o coração não rasga, porque a gente não quer rasgar. A gente precisa rasgar na presença dele. Do mesmo jeito que a carne dele foi rasgada por nós, a gente tem que rasgar o coração. Do mesmo jeito que Jesus sangrou pela gente, é o coração palpitando. É um coração amoroso palpitando. Se não rasgar, não tem amor. É impressionante. Enquanto não rasga, não tem amor. Quando o coração rasga, quando o coração sangra, aí você sabe que tem amor. Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo, quando ainda éramos pecadores, morreu por nós. O amor é o começo e o final. O perdão de Jesus é a entrada na família e o tempo todo, até o fim. É a família do perdão. Do mesmo jeito que a história do Antigo Testamento pode ser a nossa história, a história deles foi uma história de perdão. A nossa história precisa ser uma história de perdão. Perdão criativo. Perdão criativo. Como que você pode mostrar o perdão para as pessoas ao seu redor? Como que você pode se perdoar? Porque às vezes a gente tem problema de se perdoar. O nosso estándar é mais alto que o estándar de Deus, né? A gente tem dificuldade de pedir perdão. Nossa. A gente tem dificuldade de pedir perdão. Nosso orgulho. A gente tem muita dificuldade. Bendito seja o Senhor que nos salvou. Bendito seja o Senhor que nos resgatou. A história desta família pode ser a sua, se você aceitar o perdão de Jesus, se você aceitar viver o perdão de Jesus. E ele restaura, sério mesmo. Do mesmo jeito que um morto vem à vida, ele restaura. Então eu queria que nós abaixássemos as cabeças agora. Vamos falar com Deus. E eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não posso fazer isso por você. Eu não posso mudar o seu coração, é você e Deus. É você e Deus. O Espírito Santo está batendo a porta. E o perdão precisa ser o jeito.
que nós vivemos todos os dias. Então, se você quer aceitar o perdão de Jesus nesta noite, aceita. Não precisa pagar, não precisa trabalhar. Aceita, a gente não merece. Ele te perdoa. Ele te ama. Ele sabe a sua história, a história da sua família. Ele te ama muito. Ele te ama muito. Ele tem um lugar para você na sua história. Ele tem bons planos para a sua vida. É só aceitar. Ele tem bons planos para as nossas vidas. Mostrar a glória dele. Senhor, na tua presença nós nos apresentamos e entendendo que somos muito orgulhosos, muitas vezes não sabemos quem somos e precisamos de ajuda. Precisamos muito de ajuda. E não podemos salvar a nós mesmos. Não podemos viver sozinhos, longe de ti, não podemos. Tu perdoa, Senhor, perdoa-nos. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Perdoa como somos ignorantes uns com os outros quando não amamos, não damos o braço a torcer, quando as coisas não acontecem do nosso jeito e a gente fica bravo, a gente quer vingança. Ajuda-nos a restaurar os nossos relacionamentos. E que esta igreja, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, vivam na base do perdão. Mais do que eu. Por favor, Pai, que o perdão seja o começo, o meio e o fim. Obrigado, bendito seja o teu nome. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Quão grandiosa salvação. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém.